Agora vamos falar um pouquinho sobre as memórias, pessoal. No caso, temos as memórias hoje as mais modernas que a gente passa como DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, DDR5, e geralmente ele vai seguindo essa linha, correto? Existem memórias mais antigas, enfim, mas hoje é o que se trabalha. A DDR1 e DDR2 já praticamente saiu do mercado, tá? Você encontra poucas memórias DDR2, já são das máquinas mais antigas. O que vocês mais vão encontrar é DDR3 e o DDR4. E agora os mais modernos, agora os computadores mais potentes estão vindo com o caso com o DDR5, tá? Aqui temos uma memória DDR4, certo? Aqui uma memória aqui DDR3. E a grande diferença dela é na parte amarela, a parte do encaixe, onde esse buraquinho. Aqui no caso, eles têm, no caso, tamanhos diferentes. E esse aqui é uma DDR2. Então eles não têm o mesmo encaixe. Você não vai conseguir utilizar uma memória DDR3 num computador DDR5, um DDR5, no DDR4. Então é bem importante quando você for comprar uma memória, você analisar correto se você está comprando o DDR correto, tá? Temos também essas memórias aqui, que são mais utilizados em notebooks, tá? E a mesma coisa, DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, DDR5. Geralmente pode vir escrito como PC1, PC2, PC3, PC4 ou PC5 e no caso é o mesmo significado, tá? No caso, alguns computadores de mesa utilizam essas memórias que são mais utilizadas em notebooks, mas a gente considera mais de notebooks do que de computador de mesa, tá? E no caso aqui eu tenho uma PC3 e tenho no caso uma PC3L, só no caso aqui da DDR3 e a DDR3L, ela tem o mesmo encaixe, tá? Porém, eles são voltagens diferentes. No caso, a DDR3 ele trabalha em 1.5 volts e a DDR3L trabalha em 1.35 volts. Então, quando a gente vai analisar parte de reparo de placa, porque algumas placas só vão aceitar, no caso, 1.35 volts. E no caso, se você tiver com a memória DDR3, ela não vai funcionar. Você vai encaixar ela bonitinho e ele não vai dar vídeo, tá? Então, por isso que é importante a gente saber essas informações, porque já chegou em minha bancada de assistências que terceirizam comigo. No caso, eles foram testar com a memória deles e lá falaram que o problema era de placa e na verdade é a memória. Então, por isso que é importante a gente saber as informações. Aonde a gente tem essas informações? Às vezes está escrita na própria memória. Se você for comprar da internet, você busca isso com um vendedor ou se for comprar de um fornecedor, você busca essas informações. E para você ter essas informações da placa, você também pode buscar na internet, na própria descrição da placa, ou no esquema elétrico, que é uma coisa que a gente vai trabalhar muito aqui. Lá, no caso, vai ter uma parte chamada diagrama em blocos, que ele vai mostrar qual que é o seu DDR, qual que é a frequência que ele aguenta, porque também temos as partes de frequência. No caso, a minha frequência da memória é 2133. Então, quanto maior isso, vai ser mais rápido, mas você precisa ver se a sua placa-mãe ela suporta, senão você vai comprar uma frequência lá muito maior que isso e na hora que chegar você vai espetar a memória e não vai dar vídeo, tá? Então é muito importante a gente ter essas partes de informações. A parte de DDR, a parte de frequência e no caso aqui também se for DDR3L ou DDR3 ver qual que é a voltagem, tá? Cada memória tem sua voltagem. DDR3 é 1.5, DDR3L é 1.35, DDR4, se não me engano, é 1.2 e isso vai baixando, tá? Mas vai baixando e a potência vai aumentando e a frequência também, tá? Então, as memórias aqui, muitas pessoas acham que quando passa para um cliente, fala, ó, tem que aumentar a memória. Daí o cliente fala, ah, mas eu não tenho nada salvo no computador. A memória não é para armazenamento de arquivos, tá? Ele, no caso, no caso, é um armazenamento temporários ali, no caso dos seus programas. Então, assim, para ser uma coisa assim, mais direta, quanto mais memória você tiver, a sua máquina vai ficar mais rápida, porque você utilizando mais programas, se você está com várias abas do Chrome aberto, você está com o Spotify aberto, você está com planilhas abertas, você vai precisar de memória. Se essa memória estiver toda consumida, no caso, seu computador vai começar a travar. Então, é importante você ter bastante memória, mas isso não vai causar impacto se você tiver muitos arquivos no computador. Pode ser que você tirando esses arquivos, tire algumas tarefas, alguns programas, pode dar uma diminuidinha, mas não é isso. No caso, o armazenamento fica lá no nosso HD e o SSD, que é a próxima peça que a gente vai estar mostrando aqui.